Lucas, capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe-na sobre os seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado,
porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Lucas, capítulo 15. Tendo assim desenvolvido a diferença de caráter das duas dispensações, a da lei e a da graça, e as circunstâncias da transição de uma à outra, o Senhor aborda princípios mais elevados e as origens da dispensação que se introduzia pela graça. Aqui, elas são postas em evidente contraste, assim como nos capítulos precedentes. Mas esse contraste remonta à sua origem gloriosa, à própria graça de Deus, a qual, com efeito, faz contraste com a miserável justiça própria do homem. Os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvirem. Para aqueles que tinham necessidade da graça, esta graça tinha uma verdadeira dignidade. Mas a justiça do homem repelia tudo o que não fosse tão desprezível como ela própria, e ao mesmo tempo repelia Deus na sua natureza de amor. Os fariseus e os escribas murmuravam contra aquele que era testemunha da graça, cumprindo-a. Não poderia meditar com propriedade sobre este capítulo, que faz a alegria de tantas almas e fornece o tema de tantos testemunhos prestados à graça, desde o tempo em que o Senhor pronunciou estas palavras, sem me alongar acerca desta perfeita graça na sua aplicação ao coração. Devo, porém, limitar-me a pôr aqui em destaque os grandes princípios que ali se encontram, deixando seu desenvolvimento para aqueles que pregam a palavra. Com efeito, tentar resumir é uma das maiores dificuldades que constantemente se nos apresentam no estudo desta porção da palavra do Senhor. O grande princípio que o Senhor expõe e sobre o qual fundamenta a justificação dos caminhos de Deus, triste é o estado do coração que o exige, maravilhosas são a graça e a paciência que o concedem. Esse grande princípio, dizia eu, é que Deus encontra o seu próprio prazer ao fazer a graça. Que sublime resposta ao mau espírito dos fariseus, que dele faziam objeção contra Jesus. É o pastor que sente alegria quando é encontrada a ovelha perdida. É a mulher que sente alegria quando a dracma está na sua mão. É o pai que a sente quando seu filho está nos seus braços. Que eloquente a expressão daquilo que Deus é. E como Jesus é bem aquele que nolo pode dizer. É somente sobre isso que a bênção do homem pode ser fundada, e é nisso que Deus glorifica a sua graça. Todavia, há nessa graça duas partes distintas: o amor com que se procura e o amor com que se é recebido. As duas primeiras parábolas descrevem o primeiro caráter desta graça. O pastor procura sua ovelha, a mulher procura sua moeda, mas tanto a ovelha como o dinheiro não colaboraram em nada. O pastor procura, do mesmo modo que a mulher, até encontrar,
porque se interessa pelo objeto que pretende, a sua ovelha. E como esta está cansada das suas correrias, sem forças para andar, para voltar ao redil, o pastor coloca-a sobre os seus ombros e leva-a consigo. Ele se encarrega de tudo trata, feliz por ter reavido a sua ovelha. É o Espírito do céu, seja qual for o estado do coração do homem na terra. É a obra de Cristo, o bom pastor. O trabalho da mulher é uma imagem dos cuidados que Deus tem no seu amor, e de tal sorte que a sua obra representa mais cabalmente a do Espírito do Senhor. Trazemos a luz, a mulher varre a casa, até encontrar a sua moeda. É assim que Deus opera no mundo, procurando os pecadores. A odiosa e detestável inveja da justiça própria do homem não encontra lugar no Espírito do céu, onde Deus habita e onde ele reproduz, na felicidade que o rodeia, o reflexo das suas perfeições. Todavia, embora nem a ovelha nem a dracma façam o que quer que seja para serem reencontradas, há, no entanto, uma obra real, operada no coração daquele que é reconduzido. Porém, por muito necessária que seja essa obra para que o coração do homem encontre a paz, ou mesmo para que a procure, não é sobre ela que essa paz é fundada. Só na graça do Senhor o coração do homem encontra sólido fundamento. O regresso e a recepção do pecador são descritos na terceira parábola. A obra da graça realizada pelo poder de Deus, e completa nos seus efeitos, é-nos descrita nas duas primeiras parábolas. Na terceira, o pecador volta com pensamentos que vamos examinar. São pensamentos produzidos já pela graça que nele opera, mas que, antes de ser recebido, ficam muito aquém da graça manifestada no acolhimento que lhe foi dispensado. A palavra do Senhor descreve-nos desde logo o seu afastamento de Deus pelo que é culpável. E culpável é também quando, voltando as costas a seu pai, transpõe o limiar da casa paterna e parte para longe, para viver uma vida dissoluta. E este homem, assim enganado por Satanás, atinge o último estado de degradação aonde o seu pecado o conduzira, quando nem das alfarrobas que os porcos comiam lhe davam nada. Tendo gasto tudo o que lhe calhou por herança, segundo a carne, a indigência em que se encontra não o atrai para Deus, e leva-o a procurar um recurso no que lhe fornece o país de Satanás, onde nada se dá. Encontra-se entre os porcos, guardando-os. Muitas almas se ressentem da fome que a indigência atraiu sobre elas próprias. Ressentem-se do vazio de tudo o que as rodeia, mas sem um desejo sincero de irem junto de Deus e da sua santidade, caindo muitas vezes no aviltamento do pecado. Mas a graça opera. O pensamento da felicidade que havia na casa de seu pai desperta no seu coração, do mesmo modo que desperta o sentimento da bondade que ali reinava e que tomava tudo abençoado em volta dela. E ele, o filho pródigo, decide voltar. Quando o Espírito de Deus opera no homem, encontram-se sempre duas coisas: a convicção na consciência e a atração do coração. É realmente a revelação de Deus à alma, e Deus é luz e é amor. Como luz, a convicção é produzida na alma, mas com o amor, a atração da bondade, e uma verdadeira e sincera confissão é então produzida. Não se trata apenas de termos pecado, mas de termos retidas as nossas relações com Deus,
desejando o mesmo, por medo do que isso representa. Mas, e não obstante, somos impelidos a ir. Assim como foi com a mulher do capítulo 7, com Pedro no seu barco. Isso produz a convicção de que se morre e um sentimento, fraco talvez, mas real, da bondade de Deus e da felicidade que se encontra na sua presença, ainda que não estejamos certos de sermos recebidos. Mas não se fica onde se morre, pois há o sentimento do pecado e da humilhação, há o sentimento da bondade de Deus, embora não tenhamos ainda o sentimento do que é a graça de Deus. Sentimos-nos atraídos por ela, encaminhando-nos para Deus, mas ficaríamos já muito contentes se fôssemos recebidos como simples serviçais. E isto prova que, embora o nosso coração tenha sido já tocado pela graça, ainda não encontrou Deus. Mas o progresso da alma nas coisas espirituais, se bem que real, não dá nunca a desejada paz. Há, na verdade, um certo descanso do coração, que decorre do fato de a alma voltar para Deus, mas não sabe ainda qual o acolhimento que encontrará depois de ter abandonado a Deus. Abandono esse de que se sente culpada. Quanto mais o filho pródigo se aproxima da casa paterna, mais apressadamente bate o seu coração, com o pensamento de como será o seu encontro com o seu pai. Mas o pai antecipa-se à sua chegada e age para com seu filho, não segundo os méritos deste, mas segundo o seu coração de pai, única medida dos caminhos de Deus para conosco. O pai abraça o seu filho ainda nos seus andrajos, e antes de ele poder dizer, trata-me como um dos teus serviçais. O filho, objeto de um tal acolhimento, já não podia falar assim. Aquela frase traduzia a angústia de um coração, imaginando antecipadamente como seria recebido, e não a paz de uma alma que tivesse encontrado o Senhor. A alma que encontrou Deus sabe de que maneira foi recebida. O filho propunha-se falar assim. Fala-se muitas vezes de uma humilde esperança e de uma baixa condição. Mas, embora sua confissão fosse completa, quando chegou, já não pôde dizer, trata-me como um dos teus serviçais. Com efeito, como teria ele podido dizê-lo? A posição do filho não dependia da sua conduta anterior. A sua posição estava fixada pelo coração do pai, pelos próprios sentimentos do pai, pelo seu amor pelo filho e pela posição em que o seu coração de pai o tinha posto a si próprio em relação ao filho. Assim, a posição do pai descendia da posição do filho. Nisso se fundavam as relações entre pai e filho, mas não era tudo. O pai amava o seu filho, qualquer que tivesse sido a conduta deste, mas não o introduziria em casa tal como ele se encontrava. O mesmo amor que o acolhia como filho queria que ele ali entrasse, sim, mas tal como devia entrar o filho de um tão excelente pai. Assim, ordena aos seus servos que tragam a mais bela roupa e lhe vistam, que lhe ponham anel no dedo, símbolo de poder, e sapatos nos pés. De igual modo, somos nós amados e acolhidos por Deus nas nossas misérias. Somos revestidos de Cristo para sermos introduzidos na casa do Pai. Não trazemos conosco a melhor roupa, mas o nosso bendito Deus, Senhor e Pai, nos-la fornece. É uma roupa inteiramente nova, é o próprio Cristo, e nós nele nos tornamos justiça de Deus. É o mais belo vestido do céu, e tudo se traduz agora em verdadeira e doce alegria. Tudo é agora alegria,
exceto no homem de justiça própria, o verdadeiro judeu. E esta alegria é a alegria do pai que recuperou o filho perdido, mas toda a casa participa dela. O filho mais velho, símbolo do verdadeiro judeu, não está em casa, mas anda perto. Quando chega, recusa entrar. Não quer aceitar a graça que faz de um pobre filho pródigo o tema da alegria e do amor. Mas a graça opera sempre. O pai sai para lhe pedir que entre. É assim que, segundo o Evangelho, Deus faz para com o judeu. Pede-lhe que entre. Mas a justiça do homem, que não é senão egoísmo e pecado, repele a graça. Ora, Deus não pode abandonar a graça por ser inerente à sua própria natureza. Deus é luz e é amor. É isto que vem tomar o lugar das pretensões dos judeus, que rejeitaram o Senhor e, por isso mesmo, o cumprimento das promessas. O que dá a paz e caracteriza a nossa posição não são os sentimentos agindo nos nossos corações, embora eles realmente existam, mas os do próprio Deus agindo em graça. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.